deu origem ao Jus Civile. Exatamente. O Código de Justiniano, que ele tentou compilar aquela legislação romana, né, e fazer um código trazendo os ensinamentos dos jurisconsultos, reunindo também as constituições imperiais e também toda aquela legislação esparsa que ele mesmo não denominou de corpus juris civilis. Exatamente. Isso foi um monge bolonhês mais à frente que assim o denominou. 1000 anos depois que foi assim denominado. Verdade. E passou a ser conhecido de todos nós como corpus juris civilis. Exatamente. Mas era Código de Justiniano, né? Porque ele teve essa grande tarefa, ele nomeou uma comissão de notáveis para pesquisar e reunir toda essa legislação, esses códigos e essas constituições imperiais, e isso atravessou séculos. Verdade. E ainda hoje, aqui no livro, eu sinto um pouquinho do trecho do Código Justiniano. Doutor Moceni, o que o senhor espera alcançar a partir desta obra? Bom, a gente espera trazer, inicialmente, a curiosidade da língua latina e a sua relação com o direito. Certo. Fizemos um lançamento oficial, inicial, mas já estamos recebendo convite, isso nos anima, nos motiva, de algumas faculdades, centros acadêmicos estão entrando em contato conosco, através do nosso e-mail, através da nossa página no Facebook pessoal e também uma página dedicada ao latim, que é o Latim Jurídico. Excelente. Isso no Facebook, a pessoa facilmente acessa e percebe, encontra essa página, encontra esses detalhes e o acesso a essa obra. Então, a gente espera despertar, porque no dia a dia, a gente comentando há pouco, antes de iniciar esse quadro, que como o direito é permeado de expressões latinas que muitas vezes são mal utilizadas e poderiam ser bem melhor utilizadas se a gente tivesse um mínimo de conhecimento acerca de tais expressões, né? Ontem, também dando uma entrevista no outro programa, a repórter, a apresentadora, ela fez menção que certa vez participou de uma peça teatral e na peça citava dura lex, sed lex, né? E é certo que alguns entendem, mas é possível que a plateia, né, tivesse algumas pessoas que não pudessem entender corretamente o que é que isso significa. Então, a lei é dura, mas é a lei. Então, o latim é uma língua sintética. Você percebe que em dura lex, sed lex, nós não utilizamos artigo, no artigo definido, a lei, nem a presença do verbo. Estão elipsados, estão ocultos, porque é uma língua sintética, com pouco se diz muito. Então, essa característica da língua latina, que através da presença de desinências você identifica a função sintática das palavras, traz a riqueza da expressão do que a gente quer comunicar com o latim. Com pouco se diz muito. Na palavra ave, que os romanos, os gladiadores já diziam no Coliseu, ave César, moriture te salutant, ave César, os que vão morrer te saúdam, que está presente também no início da oração da Ave Maria. Ave Maria significa todo um desejo de bem-querência para aquele interlocutor. Você apenas não está saudando, não é um simples bom dia, é um desejo de bem-estar, de bem-querência, de todos os bens imateriais que você está querendo que aquela pessoa tenha. Então, a latim é uma língua muito rica e que precisa ser bem estudada. Só tocou numa questão importante, que diz respeito ao uso, às vezes exacerbado, do latim no direito. Isso. Normalmente em petições, em peças, né, jurídicas. Então, eu gostaria que o senhor comentasse, até porque hoje em dia o processo busca ser mais célere, mais efetivo, busca-se uma maior efetividade, né? Perfeito. Então, realmente hoje é condenada essa utilização de uma linguagem muito rebuscada, muito latim na peça. Eu gostaria que o senhor comentasse isso logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar o presidente da Academia Brasileira de Cultura Jurídica, Dr. Moceni Félix Filho. Dr. Moceni, no bloco anterior, a pergunta que ficou no ar foi sobre a utilização, muitas vezes exacerbada,
de termos em latim ou até mesmo de uma linguagem muito rebuscada em petições, né? Em peças, né? Feitas pelos advogados. Isso hoje em dia realmente é reprovado? É reprovado o preciosismo, não precisa ser nem ser em latim. A citação de um artigo todo em alemão, por exemplo, vai afastar se o juiz não souber, você não vai se comunicar. O que interessa é a comunicação, né? Ou mesmo em português. Nós presenciamos muitas vezes em petições argumentos circulares, repetições de jurisprudências desnecessárias ou em demasia, que nada comunica. Há uma expressão que diz scripto ad narrando, não ad probando. Escrevemos para narrar, não para provar. Quem escreve para provar fica repetindo aquele mesmo argumento e não avança na sua interlocução. A linguagem é a comunicação. Então o latim, ele vem, assim como expressões na língua inglesa ou no alemão, que também hoje está bem presente também no nosso direito pátrio, é para ilustração, né? Por exemplo, nulla executio sine titulo. É um princípio do processo civil, não uma execução sem título. Então isso comunica muito. Né? Isso você até economiza palavras quando você cita uma expressão dessa. Né? Então a ideia é você apenas ilustrar e não realmente rebuscar no sentido de tornar não compreensível o seu argumento. Termos também muito utilizado no processo civil, como venire contra factum próprio, né? Que seria nada mais nada menos do que o comportamento contraditório da parte. Perfeitamente, é um exemplo muito claro, presente no mundo dos negócios, dos contratos, né? Na questão do direito civil, no sinalagma, né? Nas avenças contratuais, na comunhão de acordos. Então isso, analisando o comportamento dos contratantes. Então, é uma fonte inesgotável. No direito penal, também, no direito penal nós temos nulla pena sine lege, não há pena sem lei. Nulo crime sine lege, não há crime nem pena sem lei. Então, assim, são princípios da legalidade, a legalidade estrita que é tão presente, que é tão cara ao próprio direito penal, né? No direito administrativo, no direito tributário, né? Em dúbio pro fisco, na dúvida em favor do fisco, é um princípio que é relativizado hoje em dia, né? Porque na dúvida, não necessariamente é em favor do fisco, na dúvida, em alguns casos, o próprio contribuinte reclama porque não a favor dele, do contribuinte, né? Então, na dúvida, eu costumo dizer em sala de aula, tire-se a dúvida em relação a esse princípio do direito tributário. No direito penal, indúbio pro réu, indúbio pro réu, então indúbio pro societate. Exatamente, indúbio pro societate, no caso da denúncia ou da pronúncia do júri, né? Naquele caso, a sociedade está favorável ao prosseguimento do processo para que se prove ou não a culpabilidade ou mesmo a inocência do sujeito. E no âmbito da condenação, no momento de se proferir uma condenação, aí sim, indúbio pro réu. Na dúvida, a favor do réu, porque tem a máxima que é melhor absolver um culpado a condenar o inocente. Enfim, hoje, inclusive, uma grande prova de que o que se busca é uma maior efetividade, essa reforma recente do nosso Código de Processo Civil, código esse que entrou em vigência em 2015, chamado Novo Código de Processo Civil, NCPC, ele tenta realmente dar uma maior efetividade, né? É tanto que aquele conceito de jurisdiction, dizer o direito, não é mais só dizer o direito, é realmente você dar uma maior efetividade ao direito. Não é exatamente. A gente percebe, Evelt, é curioso você trazer isso, que isso me lembrou a Lei das 12 Tábuas, ou seja, uma legislação do 5º século antes de Cristo, que na primeira tábua, na primeira inscrição, no primeiro preceito, tinha lá o princípio da citação. Se for chamado em juízo, ide, compareça. Caso o réu não compareça, o autor poderia, na época, prender o réu. Se o réu fosse idoso, o autor teria que dar as condições para que ele comparecesse em juízo. Mais à frente fala também da conciliação, ou seja, institutos muito antigos, que ainda hoje permeiam, claro, de forma aperfeiçoada, de forma adaptada para a realidade atual, que tem que ser. Eu acho que a grande sacada, me permita aqui o termo mais informal, é exatamente essa, é a gente aprender com o antigo, né, e acolher o novo. Quem vive só do novo perde as suas referências. Então, a fonte, a história, a cultura, ela vem com esse aspecto da gente saber para onde nós estamos caminhando. Tá certo? Então, essa legislação antiga, esse estudo, essa ilustração dos doutos,
né? Isso permite utilizar esse manancial riquíssimo de valor, né? Presente nos axiomas, presente nos provérbios, nos brocardos, no mundo atual. Com certeza. Eu gostaria que o senhor, nós já estamos quase finalizando a nossa entrevista, mas o senhor falasse um pouco sobre o papel da Academia Brasileira de Cultura Jurídica, inclusive nesse sentido, de difundir cada vez mais a cultura jurídica, não só no estado do Ceará, Isso. no Brasil como um todo. Perfeito. O grande papel, o grande desafio da nossa academia e de tantas outras, eu penso que se insere nessa questão do fomento da cultura. Não só de escrever um livro, mas também daquele advogado, daquele profissional do direito, magistrado, integrante do Ministério Público, enfim, que tenha uma veia artística, que possa contribuir com a poesia, com a música, enfim, possa contribuir para um mundo melhor, através da arte, através da cultura, resgatando, no caso específico da cultura jurídica, o pensamento jurídico brasileiro. Quais são as escolas que pensam direito hoje em dia, certo? Como anda o pensamento, a evolução da jurisprudência. Então, a gente tem um trabalho muito grande. Também estamos em contato com outros estados da federação. Ótimo. Para ampliar o nosso espectro de atuação. E eu penso que o grande desafio é a gente plantar um pouco dessa semente. Doutor Marcinho, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença, parabeniza aqui de antemão a Academia Brasileira de Cultura Jurídica pelo brilhante trabalho que vem fazendo no sentido de fomentar, de estimular a cultura jurídica nacional, e também parabeniza pela obra, né, o Latim, e que essa obra chegue também nas faculdades, né, nas universidades afora. E abre agora espaço para as suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de poder explicar um pouco da nossa obra, dizer um pouco também das atividades da Academia Brasileira de Cultura Jurídica, uma entidade muito sóbria, muito lúcida, que pretende realmente desenvolver um trabalho sério, como vem fazendo, certo? Com muita lucidez, repito, e dizer que aqueles que tiverem interesse em adquirir essa obra, acesse na página do Facebook, Latim Jurídico, lá no modo buscar, você vai encontrar a nossa página, deixe lá a sua mensagem que a gente faz chegar onde você estiver a nossa obra. Obrigado. Ivelise Maia. As parcerias que geram trabalho dentro das unidades prisionais do estado do Ceará têm trazido bons resultados para o sistema e para as marcas. No Centro de Execução Penal e Integração Social Vasco Damasceno UEM, funciona desde abril deste ano uma oficina de empresas de roupas de dormir. As marcas apostam na capacidade dos internos e colhem bons frutos. Por isso, estão ampliando a mão de obra, inicialmente de 12 para 21 trabalhadores. Até outubro, a empresa pretende empregar 50 internos na sua oficina. E vamos agora conferir as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, inscrições até 13 de setembro. Tribunal Superior do Trabalho, inscrições até 22 de setembro. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, inscrições até 18 de setembro. E a gente fica por aqui. Acesse a página do programa no Facebook ou envie suas sugestões para o e-mail programamundojurídico@gmail.com. Assista todos os programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm